Shalom, pessoal. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre a ressurreição dos mortos. A doutrina da ressurreição dos mortos podemos encontrar em todo o Novo Testamento. É possível encontrar também no Velho Testamento, Torá Tanar, né, que na verdade hoje conhecido como Velho Testamento, e em todos os manuscritos das nossas irmandades primitivas que não foram incluídos no que conhecemos hoje como Bíblia Sagrada. O que eu, na verdade, quero, mencionar aqui, fazer uma pergunta para os irmãos: quem, na verdade, é esse morto? Será que esse morto que vai ressuscitar, será que é esse corpo físico? Ou será que é a nossa alma, que ela está morta, porém nesse mundo físico, morta no pecado, morta na ignorância, e vai ressuscitar? Olha, eu peço vocês que tenham um pouquinho de paciência. O vídeo não vai ser muito longo não, tá? Mas um pouquinho que você ficar no vídeo aí, olha, vai dar para você entender direitinho aí, dentro dos originais bíblicos, tanto do hebraico, como do grego bíblico, como dos manuscritos, que é conhecido como apócrifos, que é os manuscritos da biblioteca de Nag Hammadi. Foi encontrada no ano 1945 e começou sua tradução em 1948, e hoje está à nossa disposição. Aqui embaixo, na descrição, tá tudo aí, ó, tá? É só vocês ir lá na descrição, vocês vão ter lá toda a Bíblia, vai ter todos os manuscritos. Então é isso aí, tá? Então eu quero entrar nesse assunto. Só que eu quero começar com a Igreja Católica. A Igreja Católica, tá? Eu quero falar da Igreja Católica. E devemos acreditar na ressurreição dos mortos? Sim, os mortos vão ressuscitar. Mas quem são esses mortos? Tá? Eu sei que faz um tempo que eu, na verdade, não tenho feito vídeo, mas é porque eu estava estudando aí os manuscritos das Irmandades Primitivas, que é conhecido hoje como apócrifo. Mas ele começou no ano 110, datado do ano 110, da Era Comum, da nossa era, né? Na verdade, depois do Mashiach, porém, na tradução aqui nós conhecemos como Messias, né? E nas Bíblias também fala Cristo, né? Cristo também do grego. Mas Messias, na verdade, a palavra Mashiach em hebraico, Messias, né? É a palavra traduzida para o português. Então, é isso aí, tá bom? Então, estou entrando lá, então, viu, gente? Para não fazer um vídeo longo aí, estou entrando lá. Então, olha aqui, na verdade é o seguinte. Olha, quando foi que realmente entrou a doutrina da ressurreição do corpo físico, desse corpo físico? Como se esse corpo físico fosse um morto, fosse um cadáver que precisava da ressurreição. Quando foi que entrou exatamente, entrou essa doutrina? Porque antes, na verdade, não era usado o termo, não era aplicado ao corpo físico, mas era aplicado à alma. Era acreditado pelas nossas irmandades primitivas. Isso está claro na Bíblia. Eu vou provar isso para vocês. E também nos manuscritos apócrifos, que também são das nossas irmandades primitivas. Que, porém, esse defunto, esse morto, que no grego bíblico significa necros, é tanto que nós temos em português o termo, a palavra necrotério, que realmente veio do grego.
que é necros, necrotério. Entendeu ou não? Então, necrotério é lugar de morto. Então, para nossas irmandades primitivas, toda alma que encontrava encarnada aqui, ela fazia parte do necrotério. Ela era necros, ou seja, era morto. E essa alma, ela precisava ressuscitar. Como no dia que ela ressuscitasse, ela não precisaria mais reencarnar. Ah, então você quer dizer, Matimide, que a alma é o morto, é o necros? É sim, no grego bíblico, sim. A alma é o necros. E essa alma, ela na verdade, ela veio ser ressuscitada através do Mashiach, através do nosso Messias. Eu creio que vocês estão entendendo. Por quê? Porque, na verdade, esse corpo físico não é a alma. Ele não é a alma. Então, na verdade, esse corpo físico, tanto na Bíblia, tanto no Novo Testamento, no grego bíblico, como também na própria Bíblia, eu vou mostrar claro, é a prisão, porém, desse necros, que é a alma, que é a nossa alma, que precisa ser ressuscitada. Do contrário, se ela não for ressuscitada pelo Mashiach e levada para o reino do Mashiach, ela continua no seu ciclo de reencarnação até conhecer o Messias, que em hebraico é Mashiach, entendeu não? Então, na verdade, é exatamente isso que eu quero entrar. Então, na verdade, irmãos, até o ano 553 da nossa era, da Era Comum, a Igreja Católica, ela acompanhava ainda os ensinamentos das Irmandades primitivas. Ela, de fato, mencionava e ensinava que a nossa alma era o necros, era o morto, e que essa alma é que precisava ser ressuscitada e ir para os reinos superiores, que, porém, em português chamamos de céus. Mas, porém, a partir dessa data, no Concílio de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, através do imperador bizantino, junto com as autoridades da Igreja Católica, na verdade, essa alma, ela passou a ser o corpo físico. Já não era mais, deixando de ser um necros, um morto, deixou de ser a alma humana e passou a ser o corpo físico. Como se o corpo físico fosse a própria alma, ou como se o ser humano resumisse nesse corpo físico, sendo que esse corpo físico é a prisão da alma. Deu para entender ou não? Então, eles exatamente tiraram a doutrina, porém, da ressurreição da alma e passou a ser a ressurreição do corpo físico. Aí o que acontece, irmãos? De acordo com o que mostra nos manuscritos de Nag Hammadi, o apócrifo das nossas irmandades primitivas, como também no Novo Testamento, vou mostrar isso para vocês, tanto no português como no grego bíblico, tá? Porém, na verdade, quem é essa pessoa que precisa ser ressuscitada, que está morta? É a alma. E eles, na verdade, a partir desse concílio, que é o de Constantinopla, em 553, que foi feito pelo imperador bizantino, junto com as autoridades da Igreja Católica, era o corpo físico, quer dizer, o ser humano, não era mais a alma, o ser humano
passava a ser o corpo físico. Aí o que acontece? As Irmandades mostravam que esse corpo era uma prisão. Toda alma que não era salva, era ressuscitada pelo Mashiach, pelo Messias, ela ficava reencarnando. Ela morria e voltava a encarnar. E ela só deixava de reencarnar quando era ressuscitada. A ressurreição é dizer, deixa de reencarnar nesse corpo físico, tá? Então, sendo assim, a alma, o verdadeiro ser humano, não importa que seja homem ou mulher, é a nossa alma e não esse corpo físico. Esse corpo físico é a tumba, é o lugar da prisão da alma. Era isso que ensinavam as Irmandades primitivas. Então aí eles tiraram a doutrina da reencarnação da alma, que não aceitava o Mashiach, o Messias. Tiraram a doutrina da reencarnação. Por que eles eliminaram a doutrina da reencarnação? Porque eles, na verdade, queria que entrasse na mente da humanidade do Império Romano, em que pertencia a Igreja Romana, Católica, era que eles deixassem de acreditar que era a própria alma, que eles eram a própria alma. Eles eram definidos como ser humano, como a própria alma, e não como corpo físico. Mas é o que eles queriam. Olha, vamos, na verdade, tirar essa doutrina da reencarnação da alma, porque aí, na verdade, o morto passa a ser o corpo físico, e não mais a alma. Deu para entender? Então, irmãos, é isso que aconteceu. Foi em 553 que realmente a doutrina da reencarnação ela foi realmente tirada da Igreja Católica. Se examinarmos os chamados pais da Igreja, né, pelo nome aí de origem, Tertuliano, Justino, Valentinos e muitos outros, né, como Irineu de León, todos eles, tá? Você vê bem claro que eles sempre mostraram que o morto que precisava ser ressuscitado é a alma. A alma. E a alma que herda o reino dos céus. Porém, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, lá de Shaul, nessa tradução Paulo, a carne e o sangue não herda o reino do Criador. Entendeu? Que é Yud Rei Vav Rei, o YHWH. Então foi exatamente isso, irmão, que aconteceu. E eu quero mostrar aqui para vocês que realmente a alma da humanidade está morta. Se você, na verdade, aceitou o Messias, em hebraico Mashiach, você, na verdade, já é um ressuscitado. E se você é um ressuscitado, você também já foi arrebatado com ele, já está vivendo com ele. Só basta se libertar desse corpo físico, assim como eu. Ah, Matimides, quer dizer que você está ensinando a doutrina da reencarnação? Olha, irmãos, todos aqueles que não têm o Mashiach, o Messias, não aceitou o Messias ou Mashiach, através do seu nome, eles, na verdade, estão mortos. E se eles estão mortos, quando ele deixar esse corpo físico, que esse corpo físico, um dia ele deixa de existir mesmo, ele morre. Porém, essa alma, ela vai diante dos Elohims, os deuses do destino, senhores do destino, e depois ela volta de novo. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, bem claro, quem está no Messias, ele não vai reencarnar. Mas aqueles que estão sem o Messias, o Mashiach,
eles reencarnarão. A humanidade está destinada a reencarnar. Olha, quando eu falo humanidade, é a alma. A alma está destinada a reencarnar, sempre aqui. Mas quando aceita o Mashiach, ela na verdade não faz mais parte da reencarnação, porque ela já foi ressuscitada. Ela não é mais uma alma morta, ela não é mais um necros. Em grego, ela é zoe. Zoe significa vida. Ela é vida. Entendeu? Ela, na verdade, não é mais um necros no grego bíblico. Ela é um raí em hebraico, é vida. Deu para entender, não? Então, na verdade, o morto, na verdade, é a alma. É esse que vai ressuscitar. Enquanto, na verdade, essa alma, ela não aceitar o Mashiach, o Messias, ela vai continuar deixando esse corpo físico, indo para regiões superiores aí, e depois destinada a reencarnar de novo nesse corpo físico, que é a prisão. Podemos chamar de Matrix, entendeu? Não? Então, na verdade, o Mashiach, o Messias, ele veio aqui para nos libertarmos da reencarnação. Ele veio eliminar a reencarnação. Mas a reencarnação, ela só é eliminada através do nome dele. Por isso é importante conhecermos o nome dele. E o nome dele é Yahushua. Yahushua. O que é Yahushua, Matimide? A gente sabemos, todos aqueles que têm uma noção ou têm um conhecimento de hebraico, sabe que o prefixo ali, Yah, em hebraico, não estou falando de outra língua, Yah, essa vocalização Yah, ela significa existência. Ru é o pronome pessoal. É o pronome pessoal na terceira pessoa do singular, que significa Ru, ele ou aquele. Sendo assim, Yahu, Yah é existência, Ru, ele. Então, assim, ele é a existência. Shua significa salvação, resgate. Ou seja, é aquele, ele é a existência que, porém, resgata a alma e liberta da reencarnação. Então a gente tem que ser contra a reencarnação? Sim, nós devemos ser contra a reencarnação. Se você aceitou o Messias, o Mashiach, Yahushua, você não reencarna mais. A reencarnação, o destino da reencarnação, pelo Lurim da esquerda, dos deuses da esquerda, os senhores da esquerda, não tem poder mais sobre você. Mas aqueles que realmente não aceitaram o Messias, o Mashiach, ele continua reencarnando. Então, irmãos, infelizmente, olha, a Igreja Católica, ela tirou esse ensinamento que eu estou apresentando a vocês aqui. Eu vou apresentar dentro das escrituras isso para vocês, tá? Dentro do grego bíblico, na própria tradução mesmo em português, e dentro dos apócrifos, né? Tiraram. Quando? Em 553. Foi pela Igreja Católica? Sim, mediante administração, né? E o desejo, porém, na verdade, do imperador, né? Constantinopla ali, né? Então, na verdade, é isso. Na verdade, foi tirado, né? Então, é isso aí. Então, não foi através do Império Bizantino. Lá no Concílio de Constantinopla foi realmente tirado. Foi pela Igreja Católica? Foi pela Igreja Católica. Quer dizer, mas isso não é espiritismo. Olha, o espiritismo, ele que conhecemos hoje aí, que é mesa branca,
que vê Allan Kardec, né? Pois Chico Xavier, e assim hoje, muito. Esses são considerados espíritos. Espiritismo. Os outros é o candomblé, não sei o que, é muito antigo. Está ligado lá aos africanos, né? Candomblé, voodoo, umbanda, quimbanda, né? Não é disso que eu estou falando. Mas não, muitos pensam que tem a ver com Allan Kardec, criador da mesa branca, né? Não, ele na verdade simplesmente ele tentou de uma maneira trazer para a humanidade da época dele a ideia da reencarnação. Mas olha, nós que somos do Mashiach, do Messias, ensinamos o Mashiach e o nome do Mashiach para a alma não reencarnar mais. Para a alma não reencarnar mais. Enquanto Allan Kardec, ele ensinava que a alma ela precisava ficar reencarnando para ela evoluir e um dia se libertar. Isso não tem nada a ver, viu, irmão? Quem liberta, na verdade, é o Mashiach, é o Messias, através do seu nome, Yahushua, que significa aquele que é a existência que salva. Salva quem? A alma, e não o corpo físico, entendeu? Então é exatamente isso que eu quero, na verdade, entrar com vocês. Então, na verdade, assim, ó, eu quero, na verdade, aqui mostrar algumas passagens, tá? Eu vou passar, depois vou mostrar essas passagens para vocês aqui na Bíblia, onde achamos a palavra ressurreição, ressurreição dos mortos. Onde está mortos ali, né? Morto, vamos pôr assim, está lá necros. Necros é morto, morto. Mas quem é esse necros? Quem é esse necros que precisa ser ressuscitado? É a alma. É a alma. Não tem nada a ver com o corpo físico. O corpo físico não herda o reino. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, não herda. Então, na verdade, ali é onde está a ressurreição. Porém, no grego bíblico, está o quê? Ergueiro. Ergueiro, irmãos. Na verdade, significa o quê? Acordar, despertar, levantar, ajudar a levantar. Ou seja, irmãos, em nós existe um espírito. Esse espírito veio do Mashiach. Dentro de nós tem um espírito. Olha, eu vou falar no português, não está escrito. Não sabeis que vós sois o templo, lá está Deus, mas seria Yud Rei vai ver, quer dizer, do Criador. E que o espírito do Criador, que Yud Rei vai ver, lá está Deus, habita em vós. Então, na verdade, esse é o que ressuscita. Não deixa de ser o próprio Mashiach, mas ele ressuscita o quê? A alma. Só que, irmãos, na época, nenhuma cultura da época, até 500, deixa eu ver aqui a data direitinho para vocês, 553, na verdade fazia ideia de um corpo físico voltando seu pó, voltar a ser a crosta terrestre, e depois essa crosta terrestre era se levantar, se tornar um corpo físico e depois sair arrebatada aí, voando por aí pelos ares. Isso eu não fazia ideia. Isso veio exatamente depois de 553. Não tem nada a ver com as irmandades primitivas, não tem nada a ver com a Bíblia, é uma doutrina da Igreja Católica e hoje as evangélicas, porém a maioria dos pastores não saberam disso, continua ensinando que o ser humano é o corpo físico. O ser humano é o corpo físico e o corpo físico vai ressuscitar. E não tem nada a ver, isso é uma doutrina da Igreja Católica. E além, tem mais ainda, viu, irmãos? Tem mais ainda. É muito complicado, que vai contra a própria tradução em português. Vai contra a própria tradução. Então, onde está ergueiro, é acordar. Quem que precisa acordar, irmão? É o pó da terra, porque esse corpo físico ele vai para a terra e vira pó. É o pó que vai precisar acordar? Não, irmão, é a alma que está presa nesse corpo físico, que é a tumba, que é a prisão.
que é a Matrix. Ela precisa acordar. E ela precisa ressuscitar. Olha, a outra palavra é despertar. Quem precisa despertar? É, porém, a crosta terrestre, aquele que morreu e virou crosta terrestre? Não. Porém, a alma dele, aqui e agora, ainda nesse corpo físico, precisa se despertar, se levantar, através da ajuda do Espírito que levanta. Olha, nós temos outra palavra do grego bíblico, que significa Anastácias. Anastácias. Anastácia, na verdade, significa levante, levantar. Só isso. E lá está também ressurreição. Ressurreição. Ou ressuscitar. Tá? Falando dos mortos, lembra, irmãos? É exatamente o necros. Necros é um termo pelas Irmandades Primitivas atribuído à alma. Matimide, mas também existe passagem no Novo Testamento em que está lá ergueiro, e porém, na verdade, anterior ergueiro, está a palavra necros, referindo ao corpo físico, sim. Mas foi um corpo físico que, na verdade, morreu, e Yahushua, sei que alguns irmãos dão pronúncia aproximada para quem eu chamo de Yahushua, perfeito? Essa é a minha convicção, através de todos os exames e visões, são essa a minha convicção, tá? Nada contra os irmãos, uma hora todo mundo vai se encaixar, vai se entender e falar uma língua só, né? É mostrado ali, na verdade, que morreu um corpo físico, alguém, uma alma saiu, e ele, na verdade, ordenou que a alma voltasse para aquele corpo e saiu. E não que aquele corpo físico, ela foi para o pó da terra, ficou milênios de anos aí, centenas de anos, enfim, entendeu? Não. E depois aquele pó virou um corpo físico, o corpo físico ressuscitou. Isso aí não fazia ideia, mas não tem nada a ver, entendeu? Não. Tem nada a ver. Então, na verdade, irmão, que ergueiro acordar, despertar, levantar, é exatamente, e na verdade acordar quem? A alma. Então, ela é o necros, ela é o morto, ela está morta nesse corpo físico. E ela precisa de ergueiro, acordar, despertar. Porém, lá também, onde está a palavra ressurreição, está lá, ó, Anastácias. Anastácias significa levante, levantar, entendeu? Olha, eu gostaria de falar uma outra palavra que acredita ainda, olha o que eles criaram. Eles criaram que é o corpo físico, vira crosta terrestre, depois da crosta terrestre, alguém vai vir na nuvem aí, que eles falam que o Messias vai vir na nuvem, né? Vai bater o dedo, porém o corpo físico que é crosta terrestre, vai se tornar um corpo e vai sair voando pelos ares. Olha, irmãos, aonde está ali a palavra arrebatamento, irmão? Olha, tem nada, irmão. Botaram lá arrebatamento, seria arrebatado. Não era para estar escrito isso, irmão. Porque ali, no grego bíblico, é escrito parúcia. Parúcia, tem uns que, na verdade, por não conhecer bem o grego bíblico, fala parousia. Mas o nome certo é parúcia, né? Parúcia significa presença, vinda de vento. Ou seja, o nosso corpo físico está dentro desse corpo, nossa alma está dentro desse corpo físico. E ela está morta. Ela está ali desacordada. Ela está dormindo. Porém, quando ela se desperta e fala, eu vou aceitar o Mashiach, e recebe o nome do Mashiach, que é o Messias, em português, essa alma, na verdade, ela, na verdade, desperta. A palavra ressuscitar ali significa acordar, despertar, que é ergueiro ou Anastácia. E, na verdade, irmãos, é mostrado que ela, na verdade, acontece a parúcia. Parúcia é o que no grego bíblico? Ela, na verdade, olha, ela vai em contra a presença, ela fica conectada com ele. Ele é a fonte de vida. E ela passa a ser vida. Então, por isso significa vinda, advento, porque, porém, o espírito se torna um com a alma.
e alma um com o Espírito. É isso, irmão, que é o arrebatamento. Ah, mas você não crê no arrebatamento do corpo físico? Eu vou negar toda a Bíblia. Eu vou negar todos os ensinamentos do nosso Messias, Magia, das irmandades primitivas, e agora aceitar só em 553 o ensinamento da Igreja Católica? Irmão, devemos fugir de tudo aquilo que não é a verdade, que não é bíblico. Tem de examinar as Escrituras e cuidai, tem nela a vida eterna, porque são elas que de mim testifica. Então temos compromisso com ela. Agora, de acordo com muitas ideologias religiosas do cristianismo, está de acordo aquele concílio ali de 553. O que nós temos a ver com 553? Que compromisso nós temos com esse concílio da Igreja Católica, sendo que foi ela mesma que perseguiu e massacrou as suas próprias irmandades? Ah, mas a Igreja Católica saiu em 325 no Concílio de Nicéia, saiu das irmandades primitivas de fato. Aqueles que, na verdade, aceitaram a verba, as condições financeiras, o status do imperador Constantino, em 325, que foi 1.800 chamados, só compareceu 318, e dentro desses 318, teve um grupo maior que criou a Igreja Católica. Eles, na verdade, faziam parte da Irmandade Primitiva. Aí, depois que registrou a Igreja Católica, passou a pertencer à religião principal do Império Romano, em 325, eles começaram a perseguir os nossos irmãos, da qual eles também faziam parte, e matá-lo. Ah, não tem nada a ver, né, irmão? Então, na verdade, essa doutrina, ela está errada. Então, parúcia é presença. Quando a nossa alma acontece o ergueiro, o anastasis, dentro desse corpo físico, a alma que está dentro desse corpo físico, ela também já é arrebatada. Se já ressuscitasse com Mashiach, com ele também fosse arrebatado. Com ele já está vivendo, já está na presença dele. Perfeito, gente? Então é exatamente isso. Olha, mas muito vai chegar para mim assim, vai falar assim. Tem muitos que na verdade dizem assim, olha, está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que está determinado ao homem morrer uma vez só e depois segue ao juízo. Ó, irmãos, olha aqui a passagem aqui, irmãos. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ah, morreu uma vez, tá certo. Realmente ali a palavra, tá até errada a palavra homem ali, que ali tá antropos. Não tá andras para ser homem, nem andres para ser homem, e nem guine para ser mulher. Então tá errado ali. Ele, na verdade, se fala da humanidade. Está destinado à humanidade, tanto homem e mulher. A morrer uma vez, só que a palavra lá é rapates, no grego bíblico. Rapaques. Toma um pouquinho de água aqui, garganta seca. Rapaques. Lá em Hebreus 9, no original, onde está uma vez só. Lá pode ser uma vez só? Pode ser. Mas pode ser uma vez mais. Ou pela última vez. Aqui está certo. Ó. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Lá está errado. Era para ter traduzido o que os irmãos na verdade falaram. Está destinado à humanidade. Morreu uma vez mais. Olha, então, se morrer uma vez mais, ela, na verdade, será o que ela viveu aqui, antes de nascer, já tinha vivido aqui. E ela reencarnou. E depois, ela está destinada a reencarnar mais uma vez. Ou aceitando o Mashiach, que é o Messias,
pela última vez. Quer dizer, ela não pode morrer mais, porque toda vez que a alma entra nesse corpo físico, ela está morta. Ela só deixa de ser morta quando ela recebe o nome do Mashiach, Yahushua. Olha, tem irmãos que falam que é Yahushua, Yahushua, outro Yahushua, outro Yeshua, Yahshua. Olha, irmão, não estou discutindo isso não, tá? Só que assim, olha, procura conhecer meu nome, ora, porque realmente pela última vez, Rapaques, pela última vez, irmãos, como está em Hebreus 9:27, para ser pela última vez, precisa aceitar o Mashiach através do seu nome, é o nome dele que liberta. Porque ele também está falando lá em Atos 4, versículo 12, porque debaixo do céu nenhum nome foi dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Dá uma chegada lá, olha, Atos 4, capítulo 4, versículo 12. Olha, eu creio que talvez você conhece melhor do que eu. Então, irmão, o Rapaques, ela pode ser uma vez mais, ou seja, ele pode ser, não aceita a Mashiach, o Rapaques, na verdade, é uma vez mais, ou seja, o indivíduo vai continuar reencarnando. A alma vai continuar reencarnando. Ou ela pode aceitar o Mashiach e ser pela última vez. Quando acontece pela última vez, ela, na verdade, ela ressuscita. Acontece o quê? Aqui em cima, ó, ergueiro, o Anastasis, na vida dessa alma. É aí que acontece, vem a parúcia. O que ele é arrebatado. Ele vai ao encontro do Mashiach e o Mashiach ao encontro dele. Esse é o casamento perfeito. Por isso que, porém, a sua eclésia, esse grupo que faz parte do seu corpo, é chamado de noiva. Porque o espírito, que não deixa de ser o Mashiach, ele vem ao encontro dessa alma. E a alma vai ao encontro do próprio espírito, que é o Mashiach. E se torna dois, um só. Uma unidade, entendeu? Então é exatamente isso. Olha, eu quero entrar aqui mais uma passagem aqui, ó. Eu, na verdade, eu quero ler uma passagem aqui, olha, é do Apocalipse de Paulo, revelação de Paulo, está aqui abaixo da descrição. O que aconteceu? Paulo, que é Shaul, né, em hebraico, ele, na verdade, ele estava ali na montanha de Jericó, e estava orando, né? E de repente apareceu um anjo. Esse anjo não deixava de ser o próprio espírito de Paulo, tá? Que Paulo já era uma alma ressuscitada e arrebatada, tá? Apesar de estar encarnado nesse corpo, nessa tumba aqui, nesse túmulo que é esse corpo físico. O que acontece? Ali, na verdade, apareceu esse anjo, né? Que não deixa de ser o espírito, né? E disse para ele, olha, vamos para Jerusalém, ou Yahushalaim, né, em hebraico, que na verdade representa o reino superior de Yahushua, o Mashiach, né? E o que acontece? E eles, na verdade, diz que foi para o alto do terceiro céu. Olha, nós estamos na terceira dimensão. Então existe o alto da terceira dimensão. Então existe uma outra dimensão, uma outra terceira dimensão, que ainda não conhecemos, que ela ainda é invisível, está oculta de nós. E ali ele não fala e não comenta nada. Aí diz que, na verdade, esse anjo leva ele para o quarto céu. Olha o que acontece aqui, bom, que ele fala do quarto céu. Mas eu vi no quarto céu, de acordo com a classe, eu vi os anjos parecendo deuses. Quer dizer, esses anjos parecia deuses. Em hebraico, Elohim, né? Eles eram deidades. E os anjos trazendo uma alma para fora da terra dos mortos. Ou seja, aqui, na verdade, dessa tumba, que é essa terceira dimensão, que é, na verdade, o mundo desse corpo físico aqui, que é a parte mais densa da terceira dimensão, né? Todos vocês sabem, o conhecem até melhor do que eu.
e eles o colocaram no portão do quarto céu. Quer dizer, eles pegaram a alma, uma alma estava aqui encarnada e de repente o corpo físico morreu e essa alma foi levada para ser julgada por ele. Ela foi para um céu, uma dimensão aí mais sutil, para ser julgada por esses ulurins, essas deidades. Aqui está Deus, né? E os anjos estavam chicoteando a alma. Chicoteando. E a alma falou dizendo: que pecado foi esse que cometi no mundo? O cobrador que mora no quarto céu respondeu dizendo: o cobrador é o guardião do umbral ali, tá? O anjo guardião do umbral, né? Na verdade, disse para a alma. Foi para a alma, não para o corpo físico, viu? Irmãos, está bem claro aqui. Respondeu para ela dizendo: não era certo cometer todos aqueles atos ilegais que estão no mundo dos mortos. Ou seja, irmão, aqui não importa se o indivíduo morreu ou não, está todo mundo morto. A alma, está toda a alma destinada, na verdade, à morte, está morto. Entendeu não? Todos são necrós. Aqui é um lugar do necrotério, onde estão as almas mortas. Mas só que com o Mashiach, o Messias, essa alma, ela ressuscita. E quando ela deixa esse corpo, ela vai para o mundo superior. E esses deidades aqui, do juízo, do destino, não tem poder sobre ela. Aí o que acontece, irmãos? Respondeu dizendo, dos mortos. E a alma respondeu dizendo: traga testemunha. Deixa-as mostrar em que corpo, olha, irmão. É sinal que essa alma aqui, irmão, ela teve várias vezes encarnada aqui, em muitos corpos. Ela reencarnou várias vezes, olha, em que corpo? Quer dizer, nas reencarnações, qual delas? Em que eu cometi tais atos e delitos. Aí, na verdade, o cobrador de imposto disse assim: você deseja trazer um livro para ler isso? Ou seja, aí, na verdade, a alma, na verdade, vem o livro, né? Vem o livro, né? Para ler. E as três testemunhas vieram. Irmão, essas três testemunhas não deixam de ser o espírito falsificativo, o ego, que a gente pensa que é a alma e não é a alma, tá? Aqui ela faz a gente pecar. Lá em cima ela testemunha contra nós. E o Mashiach, ele veio quebrar isso. Ele é o advogado e ele é o juiz. E ele é o resgatador. Ele é o salvador. Ele, na verdade, nos tira do ciclo da reencarnação. Aquele que é do Mashiach não reencarna mais. Tá? As testemunhas vieram. E o primeiro falou dizendo: eu não estava no corpo na segunda hora, eu me levantei contra você até que você caiu em raiva, e raiva e inveja. E a segunda testemunha falou dizendo: eu não estava no mundo, entrei na hora quinta, e te vi e te desejei. Eis que agora eu te acuso pelos assassinatos que cometeu. E o terceiro falou dizendo: não fui eu a você na 12ª hora do dia, quando o sol estava para se pôr, e eu lhe dei escuridão, até que você cumprisse os seus pecados? E quando a alma ouviu essas testemunhas, ou essas coisas, ouviu essas coisas, olhou para cima, ou seja, ela desejava ser salva. Ela, na verdade, desejava ser salva. Ela queria, na verdade, deixar de ser morta. Ela queria ser ressuscitada, porque ela estava no estado de morto. Entenda a palavra morto, irmãos, ali, significa ela não estava despertada. Como eu falei, ergueram lá para vocês o Anastácio. Estão lembrados, né? Lá no grego bíblico. Então a alma olhou para cima, falou: olha, eu queria para cima. E ela olhou para cima, né? E a alma que havia, então, vamos botar. Então ela olhou para cima e foi lançada para baixo.
E a alma que havia sido lançada foi para um corpo que havia sido preparada para isso. Olha, irmão, eu quero mostrar clarissimamente para vocês aqui que é interessante isso aqui, tá? Olha o que está mostrando que Shaul. Olha, eu vou fazer um segundo vídeo, tá? E que é a segunda parte para não ficar longa, tá? Mas tem muitas passagens aqui, muitos manuscritos e também nessa tradução que eu posso mostrar, tá? Que realmente isso aí é real, que está mostrando aqui. Ó, tá aqui lá embaixo na descrição, o Apocalipse de Paulo. Dá uma chegada lá, a Revelação de Paulo. Olha, na verdade sim, olha. Essa alma, ela já teve em vários corpos e ela não aceitou Machia. E ela não foi ressuscitada, a alma, está no corpo físico, viu? E o que acontece? Ela vivia reencarnando nessa prisão, nessa matrix, nessa tumba, nesse túmulo, nesse caixão, que é esse corpo físico, que é a prisão. Entendeu? E dessa vez ela de novo teve e ela desencarnou. Ela desencarnou. Chegou lá, ela foi julgada por essas deidades. Essas deidades. Aí o que acontece? Eles, na verdade, ela foi julgada por eles e, mandada para um corpo de uma criança que estava acabando de nascer. Estava ainda no ventre. Uma coisa assim, não dá muitos detalhes aqui. Então mostra, irmão, que aqueles que não têm uma Machia, eles vivem encarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. Só vai parar quando aceitar o Messias, o Machia, através do seu nome. Entendeu, irmão? Então, irmãos, olha, devemos tomar muito cuidado, viu, irmãos? Devemos tomar muito cuidado mesmo, com essa doutrina que está sendo ensinada aí. Eu sei que as irmandades, né, das igrejas evangélicas, né, como católica, eles não têm culpa, né? Porque eles só têm o português e estão designados a acreditar em tudo aquilo que o pastor, que às vezes ele não conhece o grego bíblico, nem o hebraico, não tem noção, entendeu? E acha que o verdadeiro ser humano é o corpo físico. E o corpo físico é mostrado como tumba. O necros, como está lá no grego bíblico, está falando da alma, essa que ressuscita. Entenda bem, a palavra ressuscitar lá, está lá ergueiro. Significa acordar e despertar. E ela se ergue, levanta, através de uma ajuda que é do espírito, que está dentro dela, entendeu? O acontece o Anastácio, que significa isso. Aí em seguida vem o que? Vem o que é chamado, está traduzindo lá como arrebatamento. Qual é o arrebatamento? A palavra lá era para estar presença, vinda de vento, entendeu? Porque o que acontece? A alma acorda, ela na verdade ela enxerga o espírito e ela está no estado de noiva e porém vai em encontro do espírito e o espírito vai em encontro dela. E na verdade existe o casamento perfeito. Por isso o Machia é o noivo, que não deixa de ser o espírito que está dentro de você, dentro de mim, entendeu não? Que aceitou Machia, entendeu não? E o morto que ressuscitou não deixa de ser a alma. O necros não deixa de ser a alma. Bom, eu creio que vocês entenderam, tá bom? Eu estou voltando aí então, tá? Então, bem claro, gente, né? É o que eu estou mostrando vocês, isso aí aconteceu. Quando aconteceu isso aí, que a alma, o morto, o necros, né? Que é aquele que está dormindo, passou seu corpo físico. Foi aqui, irmãos, olha, que foi tirada a doutrina, na verdade, da ressurreição da alma e colocado como se o verdadeiro ser humano fosse o corpo físico. E nós não somos o corpo físico, fosse a tumba. Foi no ano 553, irmão, porém da nossa era, da era comum. Né? Então não tem nada a ver. No concílio, no segundo concílio de Constantinopla, atual hoje Istambul, que é a Turquia, lá na Turquia. É isso aí. Através do Império Bizantino, no Império Bizantino.
Ah, através de que? As autoridades da Igreja Católica. Então, irmãos, olha, Matimide, agora como é que fica? Fica muito difícil para mim. Olha, estou dando uma chegadinha aí para me falar presente com vocês. Ah, Matimide, mas isso é muito difícil. Como é que eu, na verdade, agora aprendi na igreja que esse corpo que vai ressuscitar um dia, e agora, na verdade, esse corpo também vai sair voando, vai ser arrebatado, e agora você fala que a alma, e que essa ressurreição acontece ainda aqui agora, nesse corpo físico, que é a alma, que está dentro desse corpo. Eu não fui mais, não o vídeo ia ficar longo, entendeu? E agora, na verdade, o arrebatamento também acontece aqui dentro, que se funde o espírito com a alma e se torna um, dois se torna um, que nós somos a noiva e porém o espírito, que é o Machia, que está dentro de nós também, é o noivo, e que acontece o casamento. Sim, irmãos, é isso aí, irmãos. Devemos sair dessa ideologia, entendeu? Mas olha, irmãos, eu sei que é difícil, não é fácil, né? Não é fácil, né? Porque essa tradição aí, pensa bem, de 553 até agora, isso aí tá uns 1.500 anos. 1.500 anos, né? O povo aprendendo isso, a Igreja Católica ensinando, as igrejas protestantes saíram dela, continuou com esse mesmo ensinamento, porém das protestantes saem as igrejas evangélicas, né, que conheciam os tradicionais, continuam com o mesmo ensinamento, e na verdade saem os pentecostais, dos evangélicos, e ensina a mesma coisa. Mas assim, irmão, você aceitou Machia, começa a aceitar a Bíblia nos originais. Diz que não pode tirar nem acrescentar os ensinamentos do Machia, né, ou do Messias, né? Eu chamo de Yahushua. Ah, irmão, você dá tal pronúncia? Ah, irmão, não estou questionando isso. Isso é tudo princípio. Lá na frente, todos vão falar uma língua só, entendeu? Não. Mas olha, bem nessa mensagem. Já pensou, irmãos? Aquele que morreu lá na época que o Machia teve encarnado, que era das Irmandades. Já pensou eles debaixo da terra até hoje, virando terra até hoje, esperando o Machia? Se realmente fosse corpo físico. Olha, quer ver uma coisa? Olha, normalmente quando o evangélico morre, pode ir no enterro deles. Chega na hora lá, eu vou falar do jeito que eles falam, tá? Na hora que o enterro tá lá, eles cantam os louvores e tal, e lá, tá lá no caixão, lá, o defunto lá, no caixão. Aí ele fala, irmãos, é o seguinte, irmão, ele na verdade foi em contra do Senhor, de Jesus, de Deus. Ele está sentado à direita de Deus, de Jesus. Peraí, gente. Então e aí? Cadê a doutrina da ressurreição? E também a doutrina da ressurreição. Não diz que um morre e vai para o céu, o outro morre e vai para o inferno? Quantas contradições existem nesses ensinamentos católicos, evangélicos e protestantes? São muitos, irmão. Se, porém, um indivíduo que não aceitou lá a religião deles vai para o inferno, se ele já está no inferno, ele não precisa, na verdade, ressuscitar para ir para o inferno de novo. E se outro foi para o céu, se ele já está no céu, por que ele vai voltar na terra aqui para pegar um corpo que não herda o reino e voltar de novo? Não tem sentido, né, irmão? É muita contradição. Na hora que morre, aceita o que realmente está escrito lá na Bíblia, tá bom? Olha, gente, eu agradeço a vocês aí, paro por aqui. Se quiser fazer alguma pergunta, faz uma pergunta para mim. Quiser contestar, olha, dá um like aí para ajudar aí o canal. Dá uma compartilhada, ajuda aí, tá? Ajuda aí a outros conhecerem também, vai me ajudar também, tá? Tá bom? Então tá, eu agradeço então, tá bom? Um abraço para vocês.